Vamos ler a Bíblia Sagrada. São palavras de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Diga comigo, outro Consolador. Diga comigo, outro Consolador. Bem, se Jesus está dizendo outro Consolador, significa eu sou Consolador, estou indo e vou enviar outro igual a mim, ok? Que também é Consolador, ok? Isso é muito importante. A fim de que esteja quando? Para sempre com quem? Convosco. Próximo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Esta é uma promessa. Jesus está dizendo, eu vou enviar. Ele enviou e Ele estará em vós. Não é perto, não é visitando, é em vós. Espírito Santo é o tema da série que nós vamos estudar esse mês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem ganhou a Copa de 2022? O país do futebol. Hã? Quem? Ele sabe. Qual que é seu nome, filho? É? Hã? Leonardo. Quem ganhou? A Argentina. Eu já fui na Argentina 2 vezes. Maravilhoso. Se você tirar os argentinos de lá, fica incrível. O país é... Tô brincando. Hermanos. Me gusta mucho ustedes. Sério? Acho que foi o Maradona. Corta isso aí na filmagem. E quem ficou em segundo lugar? Que velocidade é essa, irmão? Quem sabe, hein? Quem ficou em segundo lugar? Vou falar com você não, que você está sabendo demais. França. Os evangelhos vocês não sabem. Mateus, Marcos, tudo mais. Agora me responda. 2022, Copa do Mundo. Quem ficou em terceiro lugar? Vai ter que pesquisar. Só quem acompanha muito e gosta muito. Porque ninguém dá moral para o terceiro lugar. Você já ouviu falar de Usain Bolt? Acho que é assim que fala. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Ele corre muito? Sim ou não? Quando ele ganha, você sabe quem ganhou em segundo, quem ganhou em terceiro? Ninguém tira foto, não tem entrevista. A gente nunca se lembra do terceiro lugar. E por que eu estou falando sobre isso? Em algum momento da história, para ajudar eu e você a entendermos um pouquinho a respeito de Deus, escreveram o seguinte: Deus é a primeira pessoa da Trindade, Jesus a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo a terceira pessoa. E aí o meu cérebro medíocre e pequeno de ser humano, na minha cultura, entendeu assim: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E não é assim. Quem é maior? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem é maior? Eles são a mesma pessoa. Eles são o mesmo. Nenhum é maior. Então seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A teologia chama de trindade. Essa palavra não tem na Bíblia, não tem na Bíblia. Trindade. Mas se você for aqui na cidade de Trindade, tem 4 imagens. Eu nunca entendi. Mas está tudo bem. É igual o dízimo. Viu um dia na igreja? Dízimo, promoção, 5%. A palavra dízimo é 10. Dízimo, dizimar é 10. Mas cada um, cada qual.
Não vou interferir na interpretação da pessoa. Mas nós, por falta de uma compreensão melhor, desprezamos esta terceira pessoa. Para você ter uma ideia, existe um livro, e eu achei esse livro incrível, chama assim, O Deus Esquecido. É poderoso esse livro, porque nós temos sempre o costume de orar a Deus, falar em nome de Jesus. Ninguém fala com o Espírito Santo. Eu sei que é difícil de entender que é uma triunidade, um Deus, porque a Bíblia insiste, nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Só há um que se manifesta em 3 pessoas. É fácil de entender? Não. Deus não é para ser entendido, é para ser crido. Nem eu entendo muito. Não é para entender racionalmente, é para crer. Preste atenção, olha que interessante, aqui eu resumo a trindade, eu resumo a triunidade. Olhe para mim. Deus planejou a salvação. Quero salvar o homem, desejo salvar o homem, isso está no meu coração, é o caráter de Deus, resgatar o homem, salvar o homem. O Filho executou o plano. E o Espírito Santo aplica o plano em nós. Não é um vento, não é um fluido, não é uma onda. Tem muita gente que vem na Family e diz, nossa, lá tem uma energia boa. Senti, ó. Aí é ele. Posso sentir ele, sim ou não? Agora, para que eu tenha certeza de que ele está comigo, eu preciso sentir ele? É aí que está. Tem um monte de coisa que a gente vê na internet, vê na televisão, que não é Espírito Santo. Não é. Espírito Santo é Deus, é inteligente, é criativo, e tem muita chocarrice por aí que você pode ter certeza que ele não está envolvido nisso. Está assim de gente fazendo adivinhação, não é revelação. Eu vou falar no último domingo sobre os dons do Espírito. Palavra do conhecimento. Deus revela antes do que vai acontecer depois. Está tudo certo, eu creio. Mas o cara revelar o meu CPF, eu já sei ele, de cor. Cuidado para não confundir palavra de conhecimento com adivinhação. Porque até o diabo adivinha algumas coisas. Eu não preciso sentir o Espírito Santo. Ele pode se manifestar. O que Jesus disse é que ele estaria conosco, e se fala de presença. Ele pode estar presente e eu não sentir nada, mas eu preciso crer. Eu não preciso me arrepiar, eu não preciso chorar, eu preciso entender que ele não é um fluido, que ele não é um vento. Eu preciso crer que ele é muito mais do que os testemunhas de Jeová ensinam. A Bíblia dos testemunhas de Jeová, aqueles que batem de porta em porta, eu amei um meme que eu vi essa semana. Amei, muito edificante. Descobriram que lá em Marte tem um portal, uma porta. Aí fizeram um meme, Marte, uma porta, e adivinha quem estava na porta? O testemunho de Jeová. Lá em Marte, eu falei, nossa. A Bíblia deles, Gênesis, capítulo 1 e verso 2, não diz, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não, está escrito, e a força ativa de Deus. Toda religião que não acredita que o Espírito Santo é uma pessoa, é seita. Não tenho medo de falar, abertamente e claramente, tranquilamente, fique em paz, está tudo certo, é seita. Muitas pessoas estão confundindo algumas manifestações com o Espírito Santo, colocando ele em terceiro lugar, desprezando o próprio Deus, ridicularizando esta terceira pessoa. Como nós aprendemos, é só uma nomenclatura da teologia. O nome dele é Espírito o quê?
Espírito o quê? Santo. Quando o Espírito Santo vive em mim, a Bíblia diz que ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele me convence do pecado, isso significa que a minha intimidade com o Espírito Santo me faz fugir do pecado. Tem gente que fala assim: aceitei Jesus, minha vida piorou. Não piorou não, que seus olhos abriram. Você viu a lama que você estava. E agora você tem que se desvencilhar de algumas coisas, incluindo relacionamentos de gente que te afasta do Espírito Santo. A.W. Tozer, ele disse que a pessoa do Espírito Santo, ou sem a pessoa do Espírito Santo, a vida cristã não é só difícil, ela é impossível. Fala para mim, como é que você vai conseguir ficar em pé se não for o Espírito Santo? Como é que você vai conseguir ter discernimento? Como é que você vai vencer o pecado, se é Ele que me convence de pecado? Como é que você vai entender o propósito da redenção? A Bíblia diz que é Ele, o Espírito de Deus, que comunica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Como é que eu vou reconhecer minha identidade, o meu propósito, se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? Como é que você tem intimidade com uma pessoa? Você sabia que tem casais, eu atendo casais de vez em quando, que acreditam, eles têm certeza que o que torna um casal íntimo é a relação sexual. Não é, nunca foi. O ser humano, macho e fêmea, ele está pronto biologicamente para ter relação com qualquer um. Você não precisa saber nem o nome. Agora, com quem que você compartilha segredos do coração? Com quem você tem intimidade. E como é que você tem intimidade com uma pessoa? Relacionamento? Falando? Abrindo o coração? Tem gente que fala para mim assim: pastor, como que faz para ouvir a voz de Deus? É simples, pega uma farinha de condão, parece que estou ouvindo. Ei, meu filho, não. Como é que você passa a conhecer uma pessoa intimamente? Falando com ela. Quer ver uma coisa? Você entra no elevador. Aliás, você sabe qual pessoa que você menos conhece? É seu vizinho. Quem mora em apartamento aqui sabe o que eu estou falando. Se você vai na porta do seu apartamento para sair e o vizinho começa a mexer na porta, você para. Você espera ele sair para não ter que cumprimentar. Quietinho. Até porque às vezes você não está ajoelhado, não fez uma escova depressiva, não passou 3 quilos de reboco na cara, está tudo embaraçado, tá com aquela roupa que tem 3 dias que você está dormindo com ela, não escovou os dentes. O dente de leite nem perdeu, ela azedou, porque está um bafo terrível. Aí você espera ele passar. Mas suponhamos que você nem percebeu quando você saiu pela roupa. Aí você entra no elevador com a mesma pessoa, você nunca viu. Opa, bom também. Opa, e o amor? Venceu. E a picanha? E o dólar? Subiu. Você viu que os coaches estão falando aí que foguete não dá ré? Aí vem o Elon Musk e dá ré no foguete. Agora eu não sei o que nós faz então. Umas conversas sem pé, sem cabeça. Minha esposa está comigo há mais de 30 anos. Se ela estiver 3, 4 salas depois de mim, assim, lá no fundo, se ela disser 2 palavras, eu sei que ela está lá, sim ou não? Sim, por quê? Intimidade. Quer ouvir o Espírito Santo e nunca falou com Ele? Nunca orou ao Espírito Santo? É o Deus esquecido. Entende Ele como um fluido, uma onda que aparece, que você sente, recebe um arrepio e Ele vai embora. Está assim de gente pensando que para ter o Espírito Santo, para encontrá-lo ou reconhecê-lo, não é na oração, não é na fala, é quando Ele te joga no chão. Eu não sou contra algumas manifestações, para mim está tudo bem.
A Bíblia diz que quando Salomão inaugurou o templo, a Shekinah, que é a presença de Deus, o peso da glória foi tão poderoso que ninguém conseguia ficar em pé. Tudo bem, o Espírito Santo pode me derrubar? Pode, mas eu posso lhe afirmar pela Bíblia Sagrada que Ele quer muito mais que você esteja em pé do que caído no chão. O que o Espírito Santo quer? Ficar te rodando, 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 rodando. Qual que é o propósito? Em ritmo de festa. Parece um peão. O Espírito Santo pode me rodar? Pode, mas ele é uma pessoa. Não é um movimento. Não é uma manifestação apenas. No último domingo eu vou falar sobre os dons espirituais. Eu acredito neles. E existem dons que às vezes assustam pela maneira como eles se manifestam. Agora, Deus, o Espírito Santo que é Deus, não precisa se manifestar. Eu só preciso crer no que Jesus disse. Ele está comigo. Pronto. Ele é uma pessoa. O que o Espírito Santo não é? Eu quero começar lhe falando que ele não é. Ele não é uma força. Ele não é uma energia. Ele não é um fluido espiritual. Ele não é uma onda apenas que você sente. Por que eu li o texto de João? Porque eu amo o que Jesus disse. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem uma palavra hebraica para o Espírito Santo que é ruá. É o sopro do Espírito, é o vento. No Novo Testamento é a mesma coisa, só que a palavra é grega. Lá é pneuma. Só que Jesus usa uma palavra que eu amo. Jesus diz assim: eu vou enviar o Parácletos. Por isso que estudar o Espírito Santo é paracletologia. O que é o Paráclito? É o consolador. Qual o papel de um consolador? É muito difícil entender, mas eu sei que se você esforçar muito, você vai entender. Qual que é o papel de um consolador? Consolar. Como é que você consola alguém? De longe ou de perto? De perto. Andando junto. Empatia. Sentindo a dor do outro. Intercedendo pelo outro. Ficando perto do outro. Estendendo a mão para o outro. É assim que se consola. Você conhece crente chato que vai em velório? Morreu de quê? A família toda enlutada, cheia de problema. Uai, eu acho que foi de pedrada, porque disse que morreu igual um passarinho. Pensei no estilingue, pá. Do nada, tem a senha do Wi-Fi? Morreu. Será que foi salvo? Morreu, né? Também? Parou de ir na igreja? Tá aí. Gente chata. Cada velório, geralmente a cada 3 pessoas que vai no velório, 2 é gente boa e 1 é chata. Se os 2 que vão com você são gente boa, posso te dar um conselho de amigo e de pastor? Só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Chegou no lugar de consolo, sabe o que você faz? E fica ali, ó. Irmãos, uma presença faz uma diferença. Para quem está precisando só de um abraço. O que Jesus está usando a palavra paráclito é como se ele dissesse: eu estou enviando para vocês um ajudador, um consolador, um advogado, um intercessor. Não estou enviando um vento, não estou enviando um choque, não estou enviando uma onda, eu estou enviando outro de mim. Ele é uma pessoa, e a Bíblia me diz que ele sente, ele pensa, ele age. Eu não posso apenas senti-lo numa reunião, mas andar com ele todos os dias. Isso é relacionamento. Não precisa me arrepiar. Tem gente que vem na igreja e fala: não arrepiei, não chorei, o culto não teve unção. Ai, ai. O Espírito Santo está acima das suas experiências. Ele quer relacionamento. Olha que lindo o que o apóstolo Paulo define sobre a Trindade.
Sobre a triunidade, o apóstolo Paulo traz uma definição que está lá na bênção apostólica. Você lembra da bênção apostólica que está no final do culto? Lembra? Lá naquela igreja que você veio lá, tinha um monte de igreja que fala aí a bênção apostólica. Sabe qual que é? Como é que é a bênção? A graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a consolação ou a comunhão do Espírito Santo. Você sabe que eu recebo um monte de mensagem de gente falando: olha, esta igreja não é uma igreja séria porque não encerra o culto com a bênção apostólica. Ô chato, deixa eu te explicar uma coisa. Ô entojado, deixa eu te falar. Se quiser cortar, pode cortar, que você vai dar um B.O. terrível. Este é um versículo bíblico, como qualquer outro versículo. Algumas igrejas escolheram ele para finalizar o culto. Liturgia é coisa nossa, da instituição. De onde vocês tiraram que é um princípio bíblico? Eu encerro o culto do jeito que eu quiser, orando, cantando, bênção sacerdotal, bênção apostólica, sem bênção. É liturgia, não é princípio. É por isso que você não vê eu falar de bênção apostólica aqui, para descobrir os chatos. Um dia, uma pessoa da igreja procurou um dos pastores nossos e falou assim, porque eu tinha ganhado um tênis vermelho. Eu detesto tênis vermelho. E aí ganhei um tênis vermelho. E o irmão que me deu falou: o senhor não usa, né? Falei: tá bom. Calcei o tênis vermelho. O irmão sentado olhou para mim de tênis vermelho, chamou um dos pastores da igreja e disse: como que eu vou levar a sério um pastor que usa tênis vermelho? Adivinha o que eu fiz? 5 domingos com tênis vermelho. Eu sei fazer pirraça. Eu sou casado, você esqueceu? Quem conhece a minha mulher sabe que ela é um poço de paciência. E eu consigo irritá-la. Mas na bênção apostólica que eu poderia dizer e não vou dizer. Por quê? Porque eu não quero. Porque é regra da religião. Eu cito o versículo que eu quiser. Paulo disse sobre o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo. Qual a função dele? Qual é o papel dele? É gerar relacionamento, trazer para perto. Eu queria que o pessoal do telão ficasse atento, porque eu vou te provar na Bíblia Sagrada que ele é uma pessoa. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa física que nós podemos ver, ter acesso ao caráter de Deus, à integridade de Deus. Ele tem um corpo físico, mas o Espírito Santo também é uma pessoa. João capítulo 14, verso 26. A Bíblia diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos o quê? Ensinará. Vento ensina? Força ensina? Uma pessoa ensina. Ensinará todas as coisas e vos fará o quê? Lembrar. Quem é que nos faz lembrar do que Jesus ensinou? O Espírito Santo. Tem gente aqui dentro, o Pai me revela, que quando você vai fazer prova, não estuda. Senta lá e: Senhor, Espírito Santo. E Deus me deu um nome aqui agora, ó. O Instagram, @Jéssica_. Tô brincando, é mentira. Não tem nada a ver. Deus não deu nada. Como é que uma força e uma energia me faz lembrar? Está entendendo a importância de ter um relacionamento com Ele? Além de me fazerem lembrar, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala. Olha Atos 8:29. Numa passagem em que Filipe, ele vai pregar ao eunuco. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Ele prega para o eunuco, batiza ele, ganha ele para Jesus. Quem falou com Filipe? Espírito Santo. Uma onda, um fluido fala. Ele não só fala, como ele entristece. Efésios capítulo 4 e verso 30 vai me dizer: não entristeçais o Espírito
Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Se o nome dele é Espírito Santo, quando é que eu entristeço ele? Ele tem sentimentos. Dependendo do filme que você coloca lá no quarto na hora da sua intimidade, ele se alegra ou entristece. Dependendo da maneira como você tem o seu relacionamento, o seu namoro. Quando você está envolvido em jogos de azar, perdendo a família, viciado em coisas estranhas, fazendo coisas esquisitas e que não fazem parte da integridade, do caráter dele, que é santo, é bíblico, ele se entristece. Agora, se ele tem sentimento e se entristece, a Bíblia não diz, mas eu creio que ele também pode se alegrar. Qual é o sentimento do Espírito Santo com relação a você hoje? Um dia, um pregador falou assim: quem está feliz com Jesus? Eu. Aí ele falou assim: e Jesus está feliz com quem aqui? Isso faz diferença, né? Olha o que a Bíblia diz. Atos capítulo 5, Ananias e Safira, olha isso. Então disse Pedro a Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. E nos versos seguintes ele diz assim: você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Então ele é uma pessoa e ele é Deus. Isso é bíblico e é incontestável, é princípio. Ele também distribui dons. Não vou ler esse versículo, vou passar para o 6º aí. O Espírito Santo intercede por nós. Olha que lindo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você já viveu um momento da sua vida em que você não conseguiu orar? Aquele dia que a angústia está tão forte, aquele dia que o desespero bateu na sua porta, que você não vê luz, não vê saída, você não tem norte, você não tem direção, você vai para algum lugar, só consegue fechar a porta e chora. Eu já me desesperei de dar murro no peito e gemer de dor. É nessa hora que o seu melhor amigo vai interceder por você. Quando Jesus disse para nós orarmos, ele disse: entra no seu quarto, fecha a porta, e ele diz: o teu pai que está em secreto, não diz que ele vai te ouvir, não está escrito isso lá, não, você vai entrar para orar, ok? Entra no teu quarto e fecha a porta, e o teu pai que está em secreto, está escrito, vai ver você no secreto. Não vai me ouvir não, para quê? Antes que saia uma palavra da sua boca, ele já sabe. Deus não quer te ouvir, ele já sabe. Deus não quer te ouvir, ele quer te ver, ele quer ficar junto. Quando você não tiver palavras para orar, ajoelhe-se em silêncio, porque Deus está ouvindo o seu coração. E tem um amigo especial intercedendo com gemidos que ninguém consegue expressar. Qual foi a última vez que você falou com ele? Qual foi a última vez que você entendeu que ele é Deus, que não é apenas para você sentir, mas para você se relacionar? O Espírito Santo é tanto uma pessoa, que é Ele quem testifica que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16, é muito importante isso que o apóstolo Paulo escreveu. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Se você não tem intimidade com o Espírito Santo, você tem crise de identidade. Como é que você vai reconhecer que é filho, se é o Espírito Santo quem testifica isso no seu coração? Está assim de gente. Como o Espírito Santo não tem intimidade nem relacionamento, você não ouve, não fala com Ele, passa a semana inteira vivendo de qualquer jeito e vem no culto como se fosse um clube social para sentir alguma coisa, para receber alguma coisa. Não tem relacionamento, depois fica em crise. Será que Deus me ama? Para que eu existo? Por que eu nasci? Crise de identidade.
Quantas pessoas que por não conhecer o Espírito Santo e não entender que Ele é uma pessoa, Ele é Deus, para andar comigo, estar comigo, Consolador, meu amigo pessoal. A Bíblia diz que quem vai arrebatar a igreja é o Espírito Santo. Jesus não vai descer na terra. A Bíblia diz que Ele vai ficar nos ares. Quem é que vai levar a igreja até Jesus? Espírito Santo. Por isso que quem tem intimidade com Ele não tem medo do arrebatamento. Os crentes estão com medo do arrebatamento. A minha caixinha de pergunta, como eu não sou uma autoridade nesse assunto de escatologia, eu leio isso tudo para mim, mas eu não sou uma autoridade assim para falar. Eu nem respondo, mas você tem que ver as perguntas. O povo está com medo. Ai, pastor, o Donald Trump, ele assumiu aí, ele tem cara de anticristo, a besta, é a cara da besta mesmo, um homem esquisito, amarelo, laranja, sei lá. O povo com medo do chip, o povo com medo de sei o que. Gente, no Brasil o chip da Vivo não funciona, agora você imagina o chip, porque o chip, negócio de chip, moço. No Brasil agora está uma moda de falar negócio de arrebatamento aí. E as perguntas é: você acredita que Jesus vem antes da tribulação ou depois da grande tribulação? Já viu isso? O pessoal está falando pra caramba aí, né? Tem os pré-tribulacionistas e os pós. Aí o pessoal me pergunta: pô, se você lê na Bíblia, você tem versículos que você pode usá-los para provar que Jesus vem antes da grande tribulação. Se você ler também e estudar, você tem textos que você pode falar e usar para dizer que Ele vem depois. Eu escolhi antes, porque eu não quero estar aqui na grande tribulação. Você que quer, tchau, obrigado. A gente se vê depois, se você chegar. Pessoal, o senhor é arminiano ou calvinista? Eu falei, sou spurgiano, sigo Sargent de Spurgeon. O pessoal fica surtado. Quando você vê alguém, não é alguém que estuda e que lê, eu leio e estudo. Alguém que só fica nisso, muita teoria, muita está com a vida toda bagunçada. Antes de você se preocupar com o que você não entende da Bíblia, preocupe-se com o que você já entendeu e não está praticando. Jesus disse, parem de ser apenas ouvintes e sejam. Eu descobri um casal, vou nem falar o nome aqui, que eu acho que eles largaram, né? A Suza sabe quem é. Ele é calvinista e ela é arminiana. Eles pararam de namorar, porque estava brigando sobre isso. Gente, o Satanás está rindo. Como que pode? É tão pequeno isso perto da essência do Evangelho. O Espírito Santo, Ele intercede por nós. E o texto diz em Romanos 8,16 que Ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Por que você tem dúvida se é filho? Porque você não sente? Você precisa crer. A Bíblia diz em Tiago 4, 5 e 6, ou 4 só o verso 5, que Ele tem ciúme de nós. Olha aí. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O Espírito Santo tem ciúme. A palavra ciúme aqui no grego é zelos. 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 É cuidado. Ele tem ciúme de nós? Tem. É por isso que Ele te convence do pecado. É por isso que quando você vai adulterar, Ele diz não, 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 não. Ele não quer que você não tenha prazer. Ele não quer que você insira um câncer no seu casamento, destrói a sua família, mata a sua esposa, adoece todo mundo. Ele tem ciúmes. E a Bíblia diz que nós somos o templo, a habitação dEle. Ele habita em nós. Como é que Ele se sente quando você fuma até matar os pulmões? Como é que Ele se sente quando você pega esse corpo e enche de açúcar? Falei.
Hoje no café da manhã, quando a pessoa chegava assim, triste, era café sem açúcar. Eu já sabia que eu estava servindo café sem açúcar. Geralmente os gordinhos alegres. Você já viu gordinho triste? Nunca vi. Nunca vi gordo assaltante, nunca vi gordo estuprador, nunca vi gordo. Não, todo gordo é bacana, não. Todo gordinho é gente boa, né? Parece que o açúcar dá um... Só que mata. Tem gente que não é mais templo do Espírito Santo, virou catedral de Deus. Eu tenho medo de um arrebatamento, será que a gravidade não é? Isso é bullying, alguém está falando que é bullying. O Ismael diz que é bullying. Não, não é bullying, não. Eu estou brincando. Gente, ele tem ciúme de nós. O nosso problema é que a gente interpreta as coisas de acordo com o que a gente vive, com a nossa cultura. Nós somos casados, ou tem namoro, assim, a gente tem ciúme. Só que não é ciúme doido que a gente tem, é ciúme doentio, essas coisas. Não. Não é possessão. É zelo. É amor, é cuidado. A gente também tem que ter. Tem mulher que não tem nem zelo do marido, ela não está nem aí. Entrega, a Deus dará. Põe. Cuidado, irmão, não coloque na vitrine o que não está à venda. Tem um texto de Apocalipse que é só para as irmãs. Está aqui, ó. Guarda o que tens, para que ninguém roube o teu coroa. Falei. É zelo, não é ciúme. Apesar de que é ciúme doentio, você sabe que começou em Eva. Não está na Bíblia não, mas os estudiosos acreditam que todo dia Eva era tão ciumenta que quando Adão acordava, ela contava todas as costelas dele para ver se não estava faltando mais uma. Pouca gente entende, aí tem que explicar, é ruim, né? Eva nasceu da costela de Adão. Quer dizer que se tiver faltando mais uma costela, tem outra Eva, alguém está aí. Ela contava tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou brincando. Espírito Santo tem zelo. É por isso que Ele nos convence do pecado. É por isso que Ele não quer que você entre em alguns tipos de relacionamento. É por isso que Ele impede algumas coisas na sua vida. Ontem eu cheguei no aeroporto de São Paulo, 5 da manhã. Você sabe que horas que eu saí de lá? 7 da noite. E atrasa voo, troca voo, cancela voo, aquela confusão. Sabe o que eu fiz? Fui estudar. E se foi o Espírito Santo que trouxe um livramento? E se foi Ele quem mudou a minha rota? E se foi Ele que decidiu mudar o meu dia? Nós precisamos aprender a confiar num amigo que tem ciúme da gente, com zelo, com carinho, com cuidado. Este amigo que fala na minha alma, quando eu tenho intimidade, quem de verdade são os meus amigos? Com quem eu devo andar, quem eu devo ouvir? Aqui dentro tem gente que, se você tivesse ouvido o Espírito Santo, não tinha entrado nesse relacionamento. Só que Deus usou seus pais, você acha seus pais muito chato. E ele com ciúmes, tentando falar, tentando te inquietar, gerando circunstância, e você esperando o profeta. Eis, meu filho, que eu te digo, não entra à direita, vire à esquerda. Ele tem vontade própria. Olha o tanto que ele é uma pessoa e é um Deus poderoso. Atos 16. Olha o que a Bíblia diz. Aí nós estudamos isso quando falamos de Paulo. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar. Mas o Espírito Santo impede de pregar? Impede. Uma das igrejas que eu mais sonhei em pregar no Brasil, até hoje eu não fui lá. O Espírito Santo não deixou. Pastor, por quê? Não sei. E Ele não vai me responder. Ele impede até de pregar. Ele impede, Ele direciona, Ele tem opinião, Ele tem decisão, Ele é Deus, Ele também governa, e Ele também diz não. O problema é que a gente não quer ouvir.
Olha o próximo verso. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus fez o quê? Vai não. É perigoso orar ao Espírito Santo. Espírito Santo, se não for da tua vontade, tira ele da minha vida. Tirou. Não. Pastor, como é que eu vou saber a direção do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo? Intimidade. Esses dias, o Espírito Santo tocou na minha alma para orar para algumas pessoas. Acho que eu mandei mensagem para o Éder. Era madrugada, 3 da manhã. Não estou vendo mais ninguém aqui, o que eu lembro que eu orei. Acho que o Cirino. Não lembro, eu sei que 3 pessoas. Acho que o Cirino nesse dia também. 3. Mandei mensagem para um moço que trabalha lá no Ceasa. Mandei mensagem para ele. E para ele eu disse, olha, o Espírito Santo me inquietou essa madrugada, eu acordei, porque pastoral de madrugada é muito crente chato assim, tem que orar, pastor, tem que orar muito. Eu estou falando pessoal lá do 85. Aí, levantei de madrugada, estou orando. Me veio o nome dele. Acho que é Zé Luiz, eu acho. Achei o número dele no celular. Falei, o Espírito Santo mandou eu interceder por você e eu estou orando pela sua saúde. No outro dia de manhã ele viu, só respondeu amém. Estava bem, não tinha nada, amém, pastor, obrigado. 3 dias depois, início de infarto. E ele ficou muito mal. E o médico fez o primeiro exame e disse, tá feio o negócio. Vou fazer um cateterismo urgente, hoje ainda. Porque seus dias estão contados. Não, e a filha dele me contou isso hoje, agora de manhã aqui. Hoje, aqui, na tenda. Eu estava aqui, ela veio cá, pastor, eu preciso te contar um testemunho. Ele fez o exame e o médico disse, olha, não estou entendendo. Eu vi todos os seus sintomas, vi os outros exames, e o cateterismo disse, você não tem nada. Você acredita que o Espírito Santo ainda fala? Nós somos uma igreja pentecostal. Igreja pentecostal não é a que roda no manto. É a que tem relação com o Espírito Santo. Porque tem gente que parece o peão da casa própria. O show do milhão. Em ritmo de festa. E roda, roda, roda. Você fica assim, gente, será que o Espírito Santo é isso? O Espírito Santo disse para Paulo, não vai. Tem muita gente classificando ele como terceira. Gente, ele é Deus. O verso 2 da Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas. Já começa falando dele. Antes de falar de Jesus, no princípio criou Deus. No verso 2, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Você vai ver o Espírito Santo nos profetas. Você olha para o Antigo Testamento, você vai ver o Espírito Santo sendo derramado sobre reis. E tem uma coisa, a Bíblia vai me dizer que no Antigo Testamento ele era dado por medida. O Espírito Santo, através da unção de Samuel, entrou em Saul. Só que Deus rejeitou Saul. Quando você não valoriza o lugar que Deus te colocou, a substituição é inevitável. Deus rejeitou Saul e Deus escolheu Davi. A Bíblia diz então que agora a unção foi derramada sobre Davi. O Espírito Santo que estava em Saul não está mais, agora está em Davi. Quando Davi peca com a Bete é Betseba, que eu só estou resumindo, é intimidade. Quando ele caiu com a Betseba, ele pecou. Natã veio até Davi, pôs o dedo no nariz dele, contou uma história e diz, o homem dessa história é você está errado, você está em pecado. Salmo 51 é a oração de Davi. Davi não disse, não retires de mim o trono, não retires de mim a coroa, não retires de mim o império, não retires de mim o ouro. Não retires de mim o Espírito Santo. Medo
de perder a presença. Hoje ele não é dado por medida. Jesus disse que é para todos vós. Ele está em você. Se você acha que ele está mais em mim do que você, é porque você não entendeu ainda. Se você acha que eu tenho mais unção do que você, é que você não entendeu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus tem filhos preferidos? Vamos pensar. Vamos ser, porque na Bíblia, alguns pais tinham filhos preferidos. Deus tem filhos preferidos? O que você acha? E por que tem gente que é mais abençoada assim? Ai. Eu tenho 3 filhos. Não vou expor não, mas um deles, pequenininho, não saía do meu pé. Entrava no carro, estava junto. Descia do carro, estava junto. Saiu, onde é que você está? Pequenininho, mandava a mãe ligar para mim. Então, onde eu estava, ele estava. O que eu comia, o que eu ganhava, o que eu falava. Qual dos 3 eu amo mais? Os 3. Mas quem recebeu mais? Quem se aproximou mais. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus não tem filhos preferidos, tem filhos íntimos. Mas ninguém quer pagar o preço da intimidade, porque é um preço alto. Ele está desde a criação do mundo. Ele também é Deus, Ele é coeterno com o Pai e com o Filho. Quer ver uma coisa? Hebreus 9,14 diz que Ele é eterno. Esse é um atributo de Deus. É um atributo não comunicável. Existem atributos de Deus que Ele comunica a nós: bondade, generosidade, santidade. Deus comunica a nós atributos, mas eternidade, o Espírito Santo não tem início, não tem meio, não tem fim. É um atributo incomunicável. A Bíblia diz que o Espírito Santo é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Davi disse no Salmo 139, verso 7: se eu tomar as asas da alva e subir o mais alto, lá o Senhor estará. Se eu descer ao profundo abismo, o Espírito Santo do Senhor me encontrará. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10, diz que Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo, é onisciente. Ele diz assim: o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Por que a gente confunde tanto? É porque a Bíblia tem tipos, sombras, e a gente confunde. A Bíblia é escrita para facilitar o nosso entendimento. A Bíblia diz assim, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é leão. Então quer dizer, quando eu chegar no céu, eu vou ver um ser com cara de homem, corpo de bicho, uma juba desse tamanho. É isso? Não! O que a Bíblia quer dizer que Ele é leão? Que Ele tem o reinado, que Ele tem autoridade, que Ele tem força, que Ele tem poder. Só que a Bíblia diz também que Ele é cordeiro. Por quê? Ele é cordeiro mesmo de verdade? Não, gente. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia é um livro de símbolos, metáforas, tipos, sombras. Para quê? Para ajudar a minha cachola a entender. Quando a Bíblia diz que Ele é o cordeiro, está dizendo, Ele é manso, humilde, morreu em silêncio, derramou sangue para perdoar pecado. É parábola. Aí as pessoas confundem, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é como o vento. Aí tem gente que acha que Ele é um vento. Não é literal. Quando a Bíblia diz assim, o vento sopra onde quer, foi Jesus quem disse. Está dizendo que o Espírito Santo, Ele se movimenta livremente. Ele é soberano, Ele vai aonde Ele quer. Ele sopra de maneira invisível, mas real. A Bíblia diz que Ele é fogo. Eu já orei lá no Mendanha algumas vezes. Alguém já orou lá no Mendanha aqui? Pode confessar, eu falei. Já foi no Mendanha, irmão? Tem um outro monte depois do Mendanha, chama Monte do Foguinho. Monte do Foguinho. Eu fui lá. Já orou no Mendanha, Éder? Ih, mas nós orou lá, hein? Misericórdia. Não, mas nós orou muito naquele monte ali. Lá no Monte do Foguinho, as pessoas vão para lá
para ver o capim pegar fogo, dizendo eles. Fica brilhando, pega fogo. Olha o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não pode se manifestar assim. Você não acha muito medíocre limitar ele a isso? Um capim que pega fogo? Me ajuda, gente. Me ajuda. Quando a Bíblia diz que ele é fogo, o que está dizendo? Inclusive, muito cuidado quando você orar, como a Bíblia diz, pelo batismo com fogo, que não é o batismo lá de Atos 2. Batismo com fogo é purificação. É pegar o ouro e passar no fogo. Quer batismo com fogo? Isso fala de limpeza no caráter. O fogo simboliza santidade, purificação. É isso que ele faz em nós. Ele não é fogo, mas age como fogo. João capítulo 7, Jesus com a mulher samaritana disse para ela: do seu interior fluirão rios de quê? Água viva. Ele está falando do Espírito Santo. Você achou que a mulher vomitar água? Não é literal, pelo amor de Deus. Quando a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo é como a água, quer dizer, ele mata a sede, ele lava, ele traz refrigério para a alma, fertilidade espiritual, produtividade, é ele. Francis Chan, ele diz que o Espírito Santo é como a água viva, purifica e sustenta quem permanece em Cristo. Só que a Bíblia também diz que ele é o óleo, ele é o azeite. Tem umas músicas que a gente canta na igreja, eu fico preocupado com um cara que não é crente. Tem uma música que fala assim: eu mergulho na mirra ardente. Imagina uma vasilha cheia de azeite fervendo e você pula lá dentro. Não é literal, é simbólico. Por que a Bíblia diz que ele é o óleo? Porque ele é a unção. Ele é derramado sobre nós. O Wayne Grudem, ele diz que a unção do Espírito nos equipa, nos prepara para cumprir o chamado. Óleo. Mas para encerrar, a Bíblia diz em Efésios 1,13, olha que lindo: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Diga comigo, selo. Ele é um selo? Não, o selo representa ele. Por quê? Porque selo fala de propriedade. Na época, quando algo era seu, e até hoje acontece quando a gente faz com gado, a gente marca. O que o selo dizia? Propriedade. Por isso que o diabo não te toca, que você tem dono. Paulo disse: vocês foram selados. Eu não tenho nada contra os nossos amigos da Umbanda, do Candomblé, não tem nada a ver, não é isso não. Mas eu já ouvi muita experiência assim. Pessoa cheia do Espírito Santo, recebe um convite, fala: ó, se você for lá na minha igreja, eu vou lá no centro. Tá bom, aí vai. Aí o crente entra lá e começa o trabalho. Daí a pouco o líder lá do negócio fala assim: ó, a entidade não vem não. Tem um negócio nesse moço aqui que não deixa a entidade chegar. Eu conheci um moço, ele falou para mim assim: pastor, eu fui da igreja um tempo, batizei, servi ao Senhor, recebi batismo no Espírito Santo. E aí, estava meio perdidão, à procura de uma coisa. Fui num lugar, fui no outro. E um dia eu fui num centro, na Umbanda lá, e cheguei lá e falei: eu vou ficar aqui. Baixou uma entidade lá. E veio para o meu lado e falou assim: não admito você aqui. Você atrapalha o trabalho. E você já tem dono. Até o diabo vê o selo. Você não. Foste selados. Pastor, quando? Quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Fui carimbado. Fui selado. Quando o diabo chega, ele diz: tem selo? Tem dono? Não toco. O dia que você tiver consciência de que o Espírito Santo comunica ao seu espírito que você é filho de Deus e de que você foi selado, quando você acordar de manhã, que levantar, o diabo vai dizer: ih, prepara aí que ele acordou. Levantou e vai dar trabalho para nós. Ou você acha que o inferno não te conhece? Lembra não na série que eu preguei sobre Paulo?
um cara, dois, chegou no endemoniado e falou assim: eu te expulso, Satanás, em nome do Jesus de Paulo. O endemoniado falou assim: conheço Paulo. Sei que é os 6 não, cacete mesmo, mas bateu até, diz que saíram pelado de tanto apanhar. Você acha que o diabo não te conhece? Ele sabe quem tem o selo, a marca da propriedade. No Antigo Testamento é o Ruá, no Novo Testamento é o Paráclito. Mas o texto que eu li, Jesus diz assim: Consolador. Essa semana, eu queria que você tivesse uma experiência com esse Consolador. Intimidade. Meus filhos me veem orar, minha esposa me vê orar, só que ninguém me ouve orar, porque eu não falo. Você me vê orar aqui no microfone, você não me vê gritar, você não ficar dando glória, pulando. Eu não sou um cara de celebração, é o meu estilo, meu jeito. Na hora da oração, mas todas as minhas orações, isso desde a minha adolescência, eu começo assim: meu amigo, Espírito Santo. Porque foi Ele que me curou da depressão, foi Ele que restaurou meu casamento. Gente, eu acredito no poder da ciência. E eu sei que às vezes nós precisamos de uma terapia ou de uma ajuda medicamentosa. Mas já imaginou o Espírito Santo arrancar essa ansiedade? Trazer paz para o seu casamento? Eu queria que você vivesse isso essa semana. Uma experiência com esse amigo extraordinário, que faz muito além do que pensamos, imaginamos ou esperamos. O Consolador, o Paráclito de Deus. Ele não quer que você apenas o sinta, Ele quer que você saiba que Ele mora em você e que todos os dias Ele vai para casa, volta, vai ao trabalho junto com você. Não é para você ter uma experiência apenas, é para você ter relacionamento. Eu queria que vocês colocassem em pé, porque meu tempo esgotou. Próximo domingo nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo, como Ele atua, como Ele age na nossa vida, executando em nós o plano e o projeto de Deus. Me encare aqui, olhe para cá, nós vamos terminar, celebrar a ceia. Para que você tenha uma experiência com esse Espírito Santo, eu vou pedir agora que você se lembre de algo que está inquietando a sua alma. Uma decisão, uma enfermidade, alguma coisa que está te inquietando. Eu sei que amanhã é segunda-feira, talvez você já está preocupado pensando: meu Deus, como será? E nesses 2 próximos minutos, você vai apresentar isso ao Senhor. Mas você vai falar com o Espírito Santo. Mesmo que você não sinta, apesar de que algumas pessoas vão sentir Ele de uma maneira muito poderosa agora. Sem barulho, não precisa gritar. Não. Ele não precisa disso para se manifestar. Mas Ele só quer ter liberdade de falar ao seu coração. Eu vou te pedir, feche os seus olhos aí, junto comigo. Espírito Santo, o Senhor que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Senhor que é o nosso amigo, nosso advogado fiel. O Senhor que traz consolo para a nossa alma. Ajuda esta mãe que chora por um filho doente, por um filho
que está nas drogas, ou por um filho que está perdido. Esta mãe que ora pela cura de uma enfermidade. Esta mulher que sofre abusos. Esta mulher que tem sofrido nas mãos de alguém que não tem feito com ela o que o Senhor gostaria que fosse feito. Eu oro, Deus, por uma porta. O Senhor é um Deus que abre portas. Espírito Santo, que nesta semana, aquilo que a gente não conseguir ver de mudança, que o Senhor nos ajude a suportar, ajude-nos a carregar, ajude-nos a ir em frente. Nós te damos liberdade, porque eu sei que o Senhor nos ama, tem ciúme de nós. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui, e este mês é o mês do Espírito Santo. É o mês do fluir do Senhor. É o mês de sermos direcionados, abraçados, guiados, conduzidos pela Tua graça, através do Teu Espírito Santo. Fale com Ele aí, 1 minuto. Pode ser bem baixinho, abra o seu coração. Abra sua alma ao Senhor. Esse Espírito Santo se movimenta, caminha. Ele está presente entre nós. Espírito, Espírito, nós te adoramos.